Fala galera maravilhosa que acompanha aqui o canal Gestão em Curso. Aqui quem vos fala, professor Assuero Meira. Estou aqui para resolver mais questões sobre a notação BPM. Temos uma playlist especial onde eu converso aí sobre praticamente todos os elementos BPM da notação BPM, te ajudando a usar esta notação com software Visage. Aliás, se você tem interesse em aprender a usar essa notação com Visage, eu tenho um curso completo para você aqui na descrição desse vídeo. Vai lá e aproveita o preço promocional aí de lançamento deste curso. Mas se você quer resolver questões, você está na playlist certa. Estou aqui resolvendo questões de concurso e aproveito para conciliar esse conhecimento que você pode ter no órgão público que você já trabalha, na empresa que você trabalha, ou adquirindo conhecimento para conseguir aí uma vaga no serviço público. E aproveito para explorar todo o conhecimento que a gente vem tendo aqui sobre a notação BPM. Então, sem muita enrolação, uma breve apresentação aqui sobre mim vai passar aqui na tela rápido. Você pode acompanhar aqui a minha formação. Já sou empregado público de uma empresa federal, uma empresa pública federal. E tá aí um breve resumo, você pode acompanhar ao seu critério. Mas voltando aqui, vamos direto para a nossa questão sobre notação, sobre a notação BPM, e trouxe aqui questões polêmicas de alguma forma, que geram aí alguma dúvida e alguma crítica. Então vamos lá conversar sobre essas questões, né? Trouxe aqui uma questão de 2024 para analista judiciário, TRF, quinta região. Vamos lá. Considerando o BPMN, Business Process Model and Notation, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro, marcando V, ou falso, marcando F. Tá bom? Então, vamos lá, né? Vamos lá. Vamos ler aqui a questão e vou comentar com vocês aqui na medida que a gente for resolvendo. O BPMN é um padrão para modelagem de visões. E aí, o que é que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Vão marcando aí que eu vou comentar. O BPMN oferece um padrão de notação com suporte em várias ferramentas de modelagem. E aí, pessoal, marquem aí. O BPMN não é destinado ao manuseio de diferentes visões. Ele é focado apenas em processos. E aí, o que é que vocês acham? Qual é a alternativa correta aí? O que é que vocês marcaram? Vamos lá. Tudo verdadeiro? Vamos fazer um breve comentário aqui embaixo. Vou fazendo uma anotação aqui de forma bem simples aqui, mas o importante é o conteúdo que vocês vão ter aí ao final, tá ok? Vamos lá. Já fazendo uma anotação aqui de forma no Word mesmo, já colocando aqui para vocês. Gente, estamos falando de BPMN, tá? Quando a gente fala de BPMN, ele é especializado em, vamos colocar aqui, trabalhar com processos, colocar em letras aqui, processos de negócio, tá? Especializado em trabalhar. Então, falamos aqui em processos de negócio. Ele não é feito para outras questões. Você olhar questões, vão sempre tentar explorar isso, tá? O BPMN é usado aí para modelar o fluxo de dados. BPMN é usado para fazer um diagrama de entidade e relacionamento. O BPMN, ele é especializado, ele trabalha com processos de negócio, e é isso que o BPMN faz, né? E segundo a especificação oficial, a BPMN 2.0, né, o propósito do BPM é fornecer uma notação gráfica padronizada para modelagem de processos de negócio. É isso que ele faz, é isso que a gente tem ali no software, aquela notação, aquela representação gráfica. E ele permite que diferentes partes interessadas ali no negócio, sejam eles os analistas de negócios, desenvolvedores, os gestores, eles possam ali entender e representar os processos ali de uma maneira mais clara e consistente. É isso que traz a especificação aí BPMN 2.0. Então, essa é a especialização aí
BPMN. Então, eu trabalho com processos de negócio, regras de negócio. Então, é um padrão para modelagem de visões? Não. Tá? Quando a gente fala aí em visões, a gente está falando em outro contexto. Tá? A gente está falando, quando a gente fala de visões, a gente está falando em modelagem, muitas vezes, de software. Tá? A gente está falando aí de um conceito utilizado na engenharia de software, na modelagem de sistemas, representando aí diferentes perspectivas do sistema na organização. A gente tem uma modelagem que permite aí decompor um sistema complexo em várias perspectivas para facilitar a compreensão. Então, cada visão pode ter um propósito diferente, como estrutural, comportamental, funcional ou aí de implementação, tá bom? Então, as visões têm um outro propósito. Elas têm aí mais um propósito voltado ao desenvolvimento de sistema. Tá? Por exemplo, aí numa visão estrutural, eu posso ter um diagrama de classes da UML. Numa visão comportamental, eu posso ter um diagrama de sequência ou de atividades, que também é feito aí com a UML. Então, numa modelagem de visões, vamos assim falar, a UML é muito, por exemplo, importante nesse caso aí. Eu tenho casos de uso, enfim, numa visão mais funcional, então eu tenho aí mais voltado para o desenvolvimento de software. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, nessa questão do desenvolvimento que ele tem ali. Eu na modelagem, quando eu falo de modelagem de visões, estou me referindo aí à engenharia de software. Eu estou me referindo aí à UML, né? Eu estou me referindo aí ao à arquitetura de software. Arquitetura de software. Então eu estou me referindo às questões do desenvolvimento do software em si, e não aos relacionamentos das atividades aí dentro do negócio, do processo de negócio em si, tá bom? Então, são propósitos diferentes. Então aqui, é um padrão para modelagem de visões? Não, tá? Então a gente já tem aqui um falso. E aí eu vou dizer porque ela é polêmica, né? O BPMN oferece um padrão de notação com suporte em várias ferramentas de modelagem. Sim, isso é verdade. Por que é verdade? Dentro da especificação, a especificação foi feita, né? Tendo um padrão aqui XPDL, tá? XPDL, tá bom? O XPDL ou enfim, outras formas de modelar, no caso a própria notação em si, ela traz essa especificação para que a gente possa utilizar essa linguagem ou essa notação em várias ferramentas. Então você pode utilizar isso daí, ou vários softwares de mercado utilizam, né, a notação BPM através desse padrão aí nos seus softwares, tá? O BPMN não é destinado ao manuseio de diferentes visões, ele é focado apenas em processo de negócio. Esse apenas aqui é o que pode ter tirado muita gente aí ao dizer, não, mas apenas sempre vai dar falso aí nas questões. Então nem sempre, né, galera? Então preste atenção que o BPMN ele não é destinado ao manuseio de diferentes visões, ele é focado, lembra aqui do que eu falei, em trabalhar com processos de negócios. Então é verdadeiro, não tem dúvida nisso daí. E aí você tem uma questão que você marca aí, falso, verdade, verdade. Se você fosse naquela de chutar, né? Você tem 3 começando aqui com verdade, você poderia ter descartado logo essa letra C. Então cuidado com os bizus aí. Então eu recomendo mais você estudar, ter conhecimento para ter certeza aí do que você vai marcar, do que ficar apelando para os bizus, que claro, de vez em quando é bom para você poder aí dar uma agilizada em momentos de aperreio na sua prova. Mas é isso que eu tinha para passar para vocês nessa questão aqui. Vamos para a nossa próxima questão. Já passando aqui. Vamos lá, passando. Só um momento que tá
Travando aqui, ok. Já passando aqui para a nossa próxima questão, acerca da modelagem de processos de negócio. Julgue o próximo item. Na modelagem de processos, a representação gráfica é capaz de representar integralmente a realidade organizacional, especificando atores, tarefas, resultados, etc. Essa questão aqui pode ter confundido algumas pessoas, porque quando a gente fala em modelagem de processos, pode vir à mente já a representação gráfica que você faz ali no software, lá no Visage, ou seja lá o software que você está utilizando. E na verdade a representação gráfica ela é apenas uma etapa, tá? Aqui eu vou até colocar apenas uma etapa da modelagem. Se você acompanhar a modelagem, a gestão de processos, o guia CBOK 4.0, enfim, você vai ver que a modelagem de processo ela é muito mais do que a representação gráfica. Inclusive, ela nem é capaz de representar integralmente aí todos os elementos da organização, mas ela faz apenas, na verdade, a função de orientar a melhoria de processos, tá bom? Então, para você ter esse entendimento aí completo da organização, pode ser necessário que você percorra, né, todas as etapas dessa modelagem, que vai desde a análise de processos até a implementação e o monitoramento. Então, vai desde analisar dados do processo, entrevistar partes interessadas, entrevistar atores do processo, enfim, investigar indicadores, monitorar, descrever indicadores, implementar, descartar indicadores, implementar novos indicadores, desenhar graficamente, redesenhar o processo. Então, quando você atribui essa representação gráfica à complexidade de uma organização, é impossível. Então, a disciplina BPM, não a notação, a disciplina BPM. Então, a BPMN é uma notação que tem essa função de representação gráfica. Já o BPM, que é uma disciplina, ela é composta de muitos outros componentes, tá? Pode ter ali um estudo atual do processo, que é um as-is, e até uma concepção futura desse processo, que é o to be na empresa, tá? E esse elemento gráfico ele não é suficiente para você pode desenhar, ter um elemento gráfico no as-is, e você pode ter um to be. E você tem o to run, tá? Que é quando você vai implementar, né, colocar para implementar as mudanças de um processo. Então você tem aí algumas partes que são importantes na descrição aí, BPM ou na modelagem de processos. Então cuidado que a representação gráfica ela é apenas uma etapa da modelagem. Então ela não é aí a única, né, na verdade, que consegue representar integralmente a realidade organizacional, sendo muito mais complexo do que isso. Então cuidado com esse tipo de questão aí, ok? Então vamos passar aí para a nossa próxima questão, já dando continuidade para não demorar tanto aqui para vocês. E essa questão é polêmica, né? Vamos lá. No que diz respeito a BPMN, Business Process Model and Notation, julgue o item a seguir. Na BPMN, os círculos com borda dupla representam os eventos que ocorrem ao longo do processo. E aí, certo ou errado? Acho que a maioria de vocês vai correr seco aqui no certo, ok. E aí vocês vão olhar o gabarito da banca oficial, você vai ter o errado aqui. E aí, professor, é certo ou errado? Essa questão é uma questão, às vezes, que você tem que ter um pouco de sorte na hora de fazer o concurso, porque, gente, eu acho que isso aqui é uma questão mal elaborada, na verdade, muito mal elaborada, tá? E não mede conhecimento de ninguém. Isso aqui é uma pegadinha de muito mau gosto, tá bom? Na verdade, poucas questões de concurso medem de fato conhecimento. Eu não vou cair nessa aqui, mas enfim. Vamos lá, eu vou até passar aqui para vocês, só passando aqui rapidinho, deixa eu ver se eu consigo aqui. Passando aqui no Visage, já mostrar aqui na tela para vocês. E aqui no curso eu mostro para vocês essas diferenças. Eu tenho aqui
Eu vou até colocar aqui no visualizar e colocar em preto e branco, tá? Os elementos. Eu tenho aqui, opa, vou colocar eles em preto e branco, já estava marcado lá em preto e branco. O evento de início, o evento intermediário e o evento de fim. Vou dar um zoom aqui neles, tá bom? Para vocês conseguirem observar. Evento de início, tá? Evento de fim, aliás, intermediário e o evento de fim. Leiam lá a questão e vejam se está certo ou se está errado, tá? Leiam lá, vou passar aqui para vocês. Leiam lá a questão e vejam se está certo ou se está errado. Leram? Vamos lá. Na BPMN, os círculos com borda dupla representam os eventos que ocorrem ao longo do processo. Quando eu tenho aqui o meu evento de início, ele acontece, claro, ele é o gatilho que dispara o processo. Quando eu tenho o meu evento intermediário, ele está, de fato, acontecendo ao longo do contexto do processo. Eu tenho aqui minha tarefa, eu tenho um evento intermediário que seja, posso ter uma outra tarefa. Esse evento intermediário é algo que acontece, é de fato um evento que ocorre aí, e tem o meu evento de fim para finalizar. Então, o evento intermediário está basicamente ocorrendo ao longo do processo. Qual é o problema dessa questão? E talvez tenha sido o entendimento da banca aqui. Vou lá passar para a questão. Eu estou aqui na questão com vocês, me perdoem. Vou voltar aqui para a tela do Visage, me perdoem, tá? O que eu fiz aqui foi trazer para o contexto aqui do Visage essas tarefas aqui que eu relatei aqui. Eu acho que vocês só escutaram, só escutaram a minha fala, tá? Porque não estavam vendo a tela. Mas eu mostrei aqui que o evento de início, ele é o start, é o gatilho do processo, tenho minha tarefa, então tudo que acontece entre o evento de início e o evento de fim é o que acontece ao longo do processo, e os eventos intermediários estão acontecendo ao longo desse processo. E o evento de início, ele tem uma borda simples, tá? O evento intermediário, como vocês podem ver, tem essa borda dupla, e o evento de fim, essa borda grossa aqui, que vocês estão visualizando. Então, professor, tá certa a questão. Então, vamos lá para a questão. Qual é o problema da questão? E talvez tenha sido aí o problema da banca em si nessa questão. Já estou aqui na tela com vocês. Então, na BPMN, os círculos com borda dupla representam os eventos que ocorrem ao longo do processo. Ele não colocou aqui intermediários. Tá, professor, mas caramba, isso é ridículo! Se são os eventos, então eu tenho eventos de início, eventos intermediários, eventos de fim. Aqueles que ocorrem ao longo do processo são os eventos intermediários. Perfeito. Tá certo? E eu concordo, de fato, eu teria errado essa questão, provavelmente, se eu estivesse fazendo na pressa emendado com muitas questões. Mas qual é o ponto aqui? Tá? Qual é o ponto? Ele não disse na questão que esses eram os eventos intermediários. Ele podia ter colocado aqui na BPMN, os círculos com borda dupla representam os eventos de início que ocorrem ao longo do processo, representam os eventos de fim que ocorrem ao longo do processo, representam os eventos intermediários que ocorrem ao longo do processo. Ele não me diz qual é o tipo de evento. Eu tenho 3 tipos de evento. Então é uma questão que, se você for analisar a biomecânica, sei lá como falar, for analisar a estrutura linguística da questão, eu tenho 3 tipos de eventos, mas eu não estou dizendo literalmente que evento é esse. E eu digo o conceito dele, que eles ocorrem ao longo do processo e que ele tem borda dupla, mas eu não digo qual é esse evento. Eu não deixo claro que tipo de evento é esse, tornando a questão não errada, porém incompleta. Questões incompletas em concurso, elas são erradas. E eu acho que foi isso que a banca considerou na hora de manter o gabarito. Eu nem sei se ela corrigiu esse gabarito posterior, dei uma pesquisada aqui, parece que foi mantido esse gabarito. Vocês comentem aqui se ela corrigiu de alguma forma. Se corrigiu, ótimo, porque realmente merecia essa correção. Mas essa é a interpretação que eu consigo dar, tá, para essa questão aqui.
polêmica demais, e eu recomendo que você seja um pouco mais frio e calculista aí na hora das provas, tendo que a questão enunciar todos os itens para que você tenha certeza que não faça interpretação além ou achando que é uma coisa ou outra, tá? Então essa é a dica que eu dou, e mesmo com essa dica, uma outra banca pode ter uma outra interpretação e achar, por exemplo, que essa questão poderia ser certa. Então, às vezes, né, é um pouco de sorte aí na hora que você está julgando uma questão. Então, vamos para nossa última questão aqui desse vídeo, dessa rodada, para vocês. E essa questão aqui, eu não tenho vídeos abordando esse tema na anotação BPM aqui no canal, e eu trouxe justamente por isso, para mostrar para vocês que tem outras notações que, por exemplo, o Visage não traz e que não são tão comuns você encontrar aí nos materiais, na internet, enfim. Vamos lá. Considere o elemento de um diagrama BPMN mostrado na figura abaixo. Então, esse elemento aqui. Ah, professor, nunca vi isso no Visage. De fato, você não vai encontrar, tá? Então, eu tenho aqui atores, né, participantes aqui de um determinado processo. Eu tenho um Ministério Público, eu tenho uma comarca, uma promotoria e eu tenho uma consulta processual aqui. Ok? O que é que acontece? Essa figura representa uma... eu tenho aqui a letra A, desculpem aí eu vou colocar um pontinho aqui, né, para vocês não confundirem, não ficar esse A, esse D solto aqui, enfim. Então, eu tenho uma atividade de coreografia. Antes de colocar, só para dar um contexto para vocês, eu tenho 3 tipos de diagramas BPMN na especificação 2.0, tá bom? Eu tenho aqui o diagrama de orquestração, chamado de orquestração, que é o que vocês estão acostumados, que é o que tem mais detalhes das atividades ou tarefas realizadas no processo, detalhando, estou sendo redundante, detalhando as interações entre todos os participantes. Então eu tenho mais detalhes, eu tenho mais granularidade. Aqui eu tenho mais granularidade. Anotem essas palavras aí, tá? E aí eu tenho também o meu diagrama de coreografia. É um balé, professor? Não, coreografia é uma aula de dança? Não, esse diagrama de coreografia, ele foca, olha a foca aí, na relação de troca de mensagens. Então anote aí, troca de mensagens entre os atores do processo e outros elementos BPMN aparecem no diagrama, como os eventos diversos. Então você pode desenhar um diagrama com os diversos eventos de início, intermediário, de fim, com gateways, enfim, eles aparecem. São algumas dicas. Eu tenho o diagrama de conversação, que é um diagrama de mais alto nível, ou seja, pouca granularidade. Então ele foca na conversação, tá? É isso mesmo, conversação entre os processos, entre processos de, inclusive, empresas diferentes
ou até mesmo dentro do mesmo negócio, tá? O que é isso, professor? Rapaz, eu não vou conseguir dar uma aula para vocês sobre isso agora, mas algumas dicas são essas. Se você quer uma aula sobre esses diagramas, coloca aqui nos comentários que aí eu posso pensar em preparar uma aula mais detalhada para vocês. Mas, por enquanto é isso, tá? E eu tenho aqui esse diagrama, tá? Que eu tenho mais alguns detalhes aqui que eu vou explicar para vocês. Então aqui eu tenho uma atividade de coreografia que representa a comunicação entre o elemento Ministério Público e elementos multi-instance representados pela comarca e promotoria. Não, deixa eu ver aqui, eu não sei se vocês estão escutando barulho, mas eu vou dar uma olhada depois. Não é, viu, pessoal? Aqui, de base, de fato, é um elemento que representa, no diagrama, é representado no diagrama de coreografia. Tem os atores que estão envolvidos. Esse que não está pintado aqui é quem manda uma mensagem, esse quem recebe uma mensagem. E esse é o processo, né, que está sendo a ação de comunicação que é responsável por essa troca de mensagem. O Ministério Público tem um processo diverso e a comarca e a promotoria consultam esse processo, ou recebem processos e podem consultar esses processos do Ministério Público. Esse maisinho aqui é para dizer que tem mais detalhamento dentro dessa caixinha aqui, tá bom? E aí a gente já pode ir direto aqui para uma atividade de subcoreografia colapsada, representada pelo símbolo de mais, que indica a existência de um outro nível de detalhe. Então é isso que nós queremos para essa questão, tá bom? Aqui não é de orquestração, tá? É um evento de comunicação em que ocorre uma troca de mensagem entre o Ministério Público, que enviou mensagem que está colapsada. Não, ele coloca elementos que são verdade, mistura com coisas que não são verdadeiras aqui, tá bom? Então, para vocês, para introduzir para vocês esse tema que muitas vezes não é tão explorado aí em algumas outras aulas. Então, se você quer uma aula mais detalhada, enfim, mais didática sobre esses diagramas, coloca aqui no comentário, que aí eu consigo pensar aí como fazer ou preparar aí para vocês, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado no processo de aprendizagem de vocês, e aguardo vocês aí na próxima aula. E não deixa, por favor, já que chegou até aqui, de deixar aquele joinha maroto, né? Aquele likezinho que ajuda esse humilde professor aqui a fazer mais questões para você no pouco tempo que resta para ele aqui durante o dia, né? Dá um like, né? Compartilha, salva, coloca o sininho, tá? Se inscreve no canal, eu não vou ficar perturbando você toda hora, né? E, enfim, ajuda o crescimento do canal. Vou ficar muito feliz e vou conseguir produzir conteúdo de mais qualidade. Até mais, pessoal. Até a próxima.